Boa noite, minhas irmãs, os meus irmãos. Que sejam todos muito bem-vindos dentro da nossa humilde casa, dessa nossa casa, nosso lar. Nós há pouco saímos do nosso lar e agora estamos dentro do nosso lar de novo, outro lar abençoado. Nós agradecemos muito a Jesus por todas essas oportunidades que Ele tem nos dado. Desde que o dia amanhece, são novas oportunidades para cada um de nós, para que possamos aprender a crescer, a evoluir, a progredir espiritualmente. Então, Senhor Jesus, nós sabemos muito bem que és nosso mestre, que és nosso guia e modelo de toda a humanidade. E sabemos também, né, que aqui somos algumas dezenas de pessoas e que vós disseste onde se encontrasse 2, 3 ou mais pessoas reunidas em meu nome, com elas estarei. Então, Senhor, nós confiamos na Tua palavra, porque até hoje, 2 milênios passados, nunca alguém jamais soube que deixasses de cumprir alguma promessa. Então vamos, em primeiro lugar, agradecer muito a Deus por nós estarmos aqui. Agradecer muito a vós, Jesus, pelas oportunidades. Agradecendo por essa doutrina abençoada que nos acolhe, a doutrina espírita, que vem nos ajudar, nos mostrar o caminho com mais facilidade. Agradecemos a todos os benfeitores da casa. Agradecemos aos nossos anjos da guarda, que a tarefa difícil de cada um, né, que apesar das nossas dificuldades que arrastamos durante várias encarnações, eles continuam firmes a nos ajudar a continuar a caminhar, apesar das nossas mazelas. Então agradecemos muito e vos pedimos, Senhor, as vossas bênçãos, força, luz para toda essa espiritualidade amiga que nos assiste, que vela por nós, que está sempre nos auxiliando. Pedimos as vossas bênçãos, Senhor, para todos nós. Pedimos o vosso sustento, o vosso reforço, a vossa ajuda, para que possamos continuar nessa nossa caminhada abençoada e que nos destes por misericórdia, né, a cada um de nós, por misericórdia. Então agradecemos muito, obedecendo a Deus, a vós. Nós vos pedimos, Senhor, a vossa permissão, para que possamos dar por aberta essa nossa reunião dessa noite. Essa noite que está o nosso irmão aqui, Aloísio, pela primeira vez, eu acho, não é, Aparecido, que eu tentei, eu busquei na memória e não encontrei. Então, pela primeira vez, que ele tenha sempre uma cadeira cativa agora, de agora em diante, na nossa casa, no nosso lar. O irmão está sempre aqui, junto de nós, se Deus quiser. Então, que Jesus abençoe a todos. Nós vamos prestar bastante atenção na palavra do irmão, ligar as nossas anteninhas, para que possamos sair daqui, meus irmãos, esclarecidos, fortificados, com coragem de continuar na nossa caminhada. E Jesus é que abençoe a cada um dos irmãos. E o nosso irmão abençoe seus amigos espirituais. Nosso irmão que veio de São João del Rei. Nosso irmão que veio de São João del Rei trazer a palavra dele. Pode vir, minha irmã. A irmã Nilce vai fazer um comunicado e depois o nosso irmão vai trazer a sua palavra para nós. Boa noite. Boa noite. E nós vamos ter o nosso outro bazar dia 3, de 9 às 16 horas, né? Então, quem quiser colaborar com a gente, tirando na casa de você sobrando, a gente aceita. Tá certo? Então vai ser dia 13. Certo? Só isso. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus se faça presente entre nós e que nos minutos que aqui estaremos juntos possamos nos vincular
à equipe espiritual responsável pelos trabalhos da casa, aos nossos mentores espirituais, para que ao sairmos daqui lembremos dos nossos compromissos assumidos no plano maior, nosso grande projeto de transformação espiritual, o qual todos nós nos matriculamos nesse grande educandário chamado Planeta Terra. Esses minutos serão de bate-papo, então eu peço que vocês possam trazer as suas contribuições, quem tiver alguma percepção, quiser trazer alguma fala, fique totalmente à vontade, para não ficar um monólogo nem cansativo e chato para ninguém. Se alguém começar a dormir aí, eu vou começar a gritar, tá bom? A nossa reflexão da noite é sobre o tema o Evangelho e as nossas relações afetivas e sociais. Para nós começarmos, a boa e velha pergunta: o que significa o Evangelho para vocês? Quando vocês pensam na palavra o Evangelho, o que lhes vem à mente e no coração? Uma coisa, numa caminhada, se a gente seguir, a gente não vai dizer, não vai errar. Uma caminhada, um roteiro. Nosso grande conselheiro, nosso grande amigo, conforto, né? Conforto. Mas o quê? Quem que nos trouxe o Evangelho? Jesus, não foi? E aí, em certa ocasião, perguntaram para o Chico. Vamos ver o que o Chico respondeu? Qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? Perguntaram para o Chico o que o Evangelho de Jesus representa para nós. E essa resposta do Chico ela é extremamente poética, mas ao mesmo tempo repleta de muito significado do que nós fazemos desse roteiro, desse caminho, desse consolo no nosso cotidiano. Olha o que Chico respondeu. Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação de nossa vida física. O Evangelho está para nós, assim como o sol está para o nosso processo evolutivo material. As plantas dependem do sol para a fotossíntese. Nós dependemos do sol para nos mantermos aquecidos, para termos vida, para nos alimentarmos de substâncias necessárias para o nosso processo de desenvolvimento biológico e orgânico. Os animais, a mesma coisa, os nossos co-irmãos. Todos os seres da criação dependem do sol para a sua vida biológica, para a sua evolução biológica. Então, Chico traz para nós que Jesus é como um sol que nos serve de caminho. Se estamos na escuridão, o sol brilha forte, ilumina o nosso caminho. Se estamos sentindo frio, o sol nos aquece e nos traz o consolo, o agasalho, o conforto nas horas difíceis, nas horas de dor, nas horas complexas. Se precisamos de alimento em abundância, o Evangelho nos sustenta com alimento espiritual e que jamais cessa. O sol está lá todos os dias, trazendo essa representatividade, assim como Jesus, o nosso médico, mestre, guia e modelo, nos sustenta diariamente. Vamos mais à frente. O que ele continua dizendo aqui? Quando a gente pensa, então, na palavra relacionamento, para nós fazermos a conexão do Evangelho com as nossas relações. Olha só o que o dicionário nos fala. É o ato de se relacionar, de estabelecer uma ligação, uma conexão com algo ou alguém. Aí ele dá um exemplo, o relacionamento entre a teoria e a prática. Olha só como que o dicionário foi extremamente bondoso conosco
roteiro de significado do relacionamento. O relacionamento são os elos, as conexões, as ligações que nós vamos estabelecendo para que possamos, então, evoluir, progredir, estabelecer relações que nos permitam sair do ponto A a irmos para o ponto B. Mas mais do que isso, relacionamento está vinculado diretamente com a ideia, por exemplo, de associarmos a teoria com a prática. É eu conectar o meu conhecimento intelectual adquirido com a praticidade desse conhecimento no cotidiano. Então, eu conhecer que Jesus representa o caminho, o roteiro, o consolo, que ele traz para nós a representatividade como um sol, eu preciso, então, relacionar toda essa teoria adquirida com o Evangelho com a prática. Para daí eu começar a perceber as modificações que, de fato, esse sol pode transformar no meu cotidiano. É o que as plantas, por exemplo, fazem com a fotossíntese. Quem conhece a teoria da fotossíntese somos nós, humanos. Ou mais ainda, somos nós, espíritos. Mas as plantas, o reino vegetal, tem gravado no seu código DNA, por ser um princípio inteligente do universo, como nos falam os espíritos, toda a teoria, todo o código divino, toda a lei divina, que me faz procurar a luz solar para que ela tenha vida em abundância. Olha só que interessante. André Luiz nos fala que a natureza nos traz muito de representatividade que nós deveremos observar. Se observarmos a teoria, a harmônica com a qual os seres tidos por nós, entre aspas, como inferiores na criação, se relacionam harmonicamente, era para nós também nos relacionarmos harmonicamente. Mas por que não o fazemos? O que nos impede de vislumbrar que a Cida é minha irmã, que a Maria é minha irmã, que o Francisco é meu irmão? Quais são os fatores que me impedem de nos enxergarmos uns aos outros como irmãos? Vamos ver mais à frente. Continua. Relacionar vem do latim relatio. Mais um conceito interessante, também do dicionário. Restauração, ato de trazer de volta. Mas peraí, se eu não consigo, então, me relacionar com meu irmão, eu vou ter que aprender a relacionar. Porque relacionar é restaurar, trazer de volta. Aquilo que harmonicamente deveria ocorrer baseado na ideia de que as leis divinas estão gravadas na consciência do espírito, e até mesmo do princípio inteligente, ele ainda não tem consciência, mas, de alguma forma, ele tem gravado dentro de si, se assim podemos dizer, tudo aquilo que lhe é necessário para seguir esse caminho harmônico, assim como nós temos gravado em nós, na nossa ancestralidade, na nossa hereditariedade divina, que deveremos nos relacionar de forma harmônica. Se eu quebro essa harmonia, eu mesmo irei buscar esse relacionamento novamente para que eu consiga restaurar o ato de trazer de volta a oportunidade que me foi confiada e talvez eu tenha desperdiçado. Isso nós estamos nos deparando somente com questões do dicionário. Mas vamos buscar a começar a trazer à tona as orientações dos nossos benfeitores espirituais, porque a nossa palestra é numa casa espírita. O que Emmanuel fala lá no livro Fonte Viva? Olha só.
Somos uma imensa caravana de seres na estrada evolutiva, a movimentar-se sob o olhar do Divino Pastor em demanda de esferas mais altas. Então, Emmanuel nos traz aqui a dimensão vamos partir do final para ir lá no início. Estamos em busca de esferas mais altas. Para isso, nós temos, sob um olhar compassivo, generoso, o sol, como disse o Chico, um divino pastor, que cuida pacientemente de todas as suas ovelhas, de todo o seu rebanho, de toda a caravana de seres que se encontram numa estrada evolutiva e que precisam se relacionar. Se uma pessoa tentar atravessar o deserto sozinha, ela vai conseguir chegar ao final do seu objetivo? O que vocês acham? Vamos ser racionais ao extremo aqui agora, tá? Alguém pode falar assim, consegue. Será que realmente consegue? Se eu tiver que atravessar um deserto sozinho, eu consigo? Pensando nas condições climáticas somente do deserto, tá? Lugar árido, com diversos perigos e que necessita, sobretudo, de inteligência, de planejamento e de estratégia para atravessar um longo roteiro, um longo destino, porque nós sabemos que o quanto é difícil. Nós vimos isso nos filmes, em novelas, em seriados, o quanto que é complexo. Nós estamos numa grande estrada evolutiva, como nos fala Emmanuel. E na maioria das vezes, essa estrada nos apresenta aridez, perigo, desafios. Principalmente por nós percebermos que essa aridez, esses desafios e esses perigos foram instituídos pela nossa invigilância. Será que obteremos êxito em atravessar essa grande estrada se buscarmos ainda na nossa ideia? Porque eu posso caminhar numa caravana com as pessoas, mas as minhas ideias podem ser tão individualistas que eu não vou aceitar a opinião de ninguém, ou não vou aceitar me relacionar de uma forma efetiva com as pessoas que eu consiga lograr êxito no meu grande objetivo. E quando nós vamos fazer a analogia, o Emmanuel, ele é muito simbólico nas suas apresentações, que ele bebeu na fonte viva. Principalmente quando Emmanuel, por exemplo, analisa pequenos trechos das cartas de Paulo. Ele traz todo o simbolismo, ele resgata o espírito da letra. E aqui também ele está buscando fazer isso, trazendo a analogia do que representa uma grande caravana atravessando um longo trajeto de deserto e que necessita da orientação de um divino pastor com o objetivo de chegar ao lugar aonde seja benéfico, mais vantajoso. Ele compara como se nós estivéssemos atravessando a longa jornada evolutiva. Já Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, compara essa grande jornada a florestas que se interligam por estradas e que experientes atravessadores desse processo irão orientar uns aos outros. Não passa por aí, está repleto de espinhos. Aquele caminho ali é mais adequado. São aqueles que já experimentaram e já conseguem lograr êxito atravessando aquelas florestas, aquela estrada. Assim como os caravaneiros experientes poderão auxiliar aquele que atravessa as primeiras vezes. Ok? Vamos mais adiante
buscar um pouco mais de orientação. Lá na questão 132, para fazermos a ponte com esse divino pastor e esse grande caravaneiro. Qual que é o objetivo de nós estarmos aqui, neste planeta? Para que nós estamos mergulhados nessa grande escola evolutiva de transformação espiritual, consequentemente também de transformação social? Se não é o que dizem os espíritos, de buscarmos a perfeição, de atingirmos esferas mais altas, conforme nos fala Emmanuel. Mas para que nós tenhamos condições de atingir essa perfeição, é necessário que nós passemos por processos, em alguns momentos missionários, outros expiatórios, e que assim tenhamos contato com todas as vicissitudes, todas as intempéries, todas as características da matéria necessárias para que possamos lograr êxito nesse grande objetivo. Para que nós vamos fazer tudo isso? Visa ainda um outro fim, conforme nos falam os espíritos. A de colocar o espírito em condições de suportar a obra que lhe toca na criação. Quando comparamos esse trecho do Livro dos Espíritos com o que nos afirma Emmanuel anteriormente, nós vamos entendendo por que nós estamos nessa grande caravana. E por que eu posso comparar o meu objetivo encarnatório com o objetivo dela, dele, de todos. Porque nós temos objetivos individuais, mas nós temos objetivos coletivos. Nós só iremos progredir efetivamente, só atingiremos a perfeição se eu der a mão, meu irmão. Se eu tentar fazer sozinho, se eu tentar atravessar o deserto, eu não lograrei êxito, conforme nos falam os Espíritos. Por quê? Porque conforme nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, uma das leis que regem essa grande harmonia cósmica é a lei de sociedade. Porque senão, o que nós faríamos? Buscaríamos encarnar num pedacinho de terra sozinho. Lá iríamos cultivar tudo aquilo que pudéssemos e não sairíamos de lá. Não seria mais fácil? O que vocês acham? Não seria mais fácil? Eu não ia ter que enfrentar ninguém com dor de barriga, TPM, marido reclamão, não é? O filho, mãe, cadê minha toalha? Não é difícil o relacionamento com as pessoas? E se essa pessoa me trai? Se essa pessoa me traz dificuldade, me torna mais complicado ainda? Se ficar mais complicado, o que a gente faz? A gente volta. Se eu complico o meu processo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar e corrigir, eu tenho que repetir de ano. Não sou eu que estou falando, não, são os espíritos. Qual o fim objetivado, então, com a reencarnação? Nós temos o objetivo de atingir a perfeição. Se eu começo a tornar esse caminho difícil, e eu começo a querer pular etapas e achar que sozinho eu consigo, se der errado, eu vou ter que melhorar progressivamente através do processo expiatório. Se eu infringir esse código gravado na nossa consciência, eu preciso de estender a mão para alguém. Eu não quero estender a mão. Eu estou infringindo uma lei. Eu preciso fazer essa correção. Mas aqui é importante nós termos um alerta fundamental. Não podemos dogmatizar os postulados doutrinários. Eu não dou conta de conviver com calçavara, não. Está difícil. Acho que eu vou deixar para outra encarnação. Será que vai funcionar se eu fizer isso? Eu falei que vocês tinham que participar, senão eu começar a dar uns... Não é? Se eu não der conta, eu vou ter que voltar. Mas será que eu preciso esperar voltar? Será que a gente já não pode consertar esse negócio agora, não?
A gente não pode organizar lá essa caravana. Ô, Calçava, você vai mais na frente um pouquinho, quando eu fico um pouco mais para trás, a hora que eu ficar um pouco mais treinado, eu vou lá para frente, vou te ajudar de novo. Os recursos nós temos. Jesus nos mostrou isso. Certa vez, Jesus estava lá na casa da sogra de Pedro. Vocês lembram dessa história? Está no livro lá, Jesus no Lar. E o rumo da prosa lá na casa da sogra do Pedro começou a ir para um negócio meio estranho lá. Jesus percebeu. O que ele fez? Vai ganhar um doce fluídico quem acertar o restante da história, enquanto eu tomo a água. O rumo da prosa lá na casa da sogra do Pedro estava esquisito. Aí Jesus fez uma coisa. E quando ele fez isso, ele instituiu uma outra coisa. Vamos ver se vocês lembram. Primeiro evangelho. Ô, Calçavara, nós vamos ter que dar um doce para Dona Clara. Isso, doce fluídico. O rumo da prosa começou a ficar estranho. Jesus abriu as escrituras, leu uma página e começou a conversar, mostrando que nós temos alternativas a construir um diálogo propositivo em torno de coisas maiores na nossa vida. Ali ele falou, mais à frente ele disse, a senhora falou, quando 2 pessoas ou mais estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. Quando ele fez isso, ele mostrou na prática. Quando vocês me chamarem, eu vou estar lá, porque é desse jeito aqui, ó. É simples. É me evocando com o coração, com sentimentos. E a gente desvia tanto, né, de fazer um culto evangelho no lar. Nós demos esse nome. Mas cada um pode fazer da forma que lhe for possível. Se eu estiver sozinho lá na minha casa, será que eu consigo fazer um culto do evangelho no lar? Consigo? Por quê? Então nós temos alguém ali, né? Nós sabemos que temos um mentor espiritual, um anjo da guarda, que está ali do nosso lado. Aí eu falo, ô companheira, ô companheiro, chega mais aí, vamos chamar Jesus aqui para vir nos ajudar. Será que se eu estiver no meio do trânsito, negócio estranho, confuso, eu posso fazer um culto do evangelho lá, ali no meio do trânsito confuso? Posso? Cabeça não concentra, não é? Mas será que eu posso simplificar o negócio e só fazer uma prece? Aí já deu. Para cada estágio da travessia do deserto, eu vou adotando. Eu vou ajustando o golinho da água que eu vou tomando. Eu vou equilibrando o acesso ao sol que eu preciso, para que a gente consiga, então, dar sequência. Por quê? Vocês já responderam, né? Os espíritos, eles nos influenciam? Influenciam, né? Mas olha só, vamos olhar aqui de uma outra forma. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Lá na questão 208 do Livro dos Espíritos. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, o qual todos nós seremos convidados a prestar conta, conforme nos falam os espíritos. E é interessante, quando a gente começa a analisar as questões do livro dos espíritos, e aí a gente começa a pensar no trabalho realizado por Kardec, nós vamos percebendo o grau de responsabilidade quando a gente lê uma questão dessa e tenta buscar introspecção. Pensando na universalidade dos espíritos, várias mensagens com o mesmo teor, trazendo uma verdade. Foi isso. Quando está lá na questão 208, por exemplo, do Livro dos Espíritos, vários dos nossos irmãos que atravessaram o deserto e que não souberam se relacionar, trazer de volta e que deu errado, eles falam, se vocês
não cuidarem da educação dos seus filhos, vocês vão ter que prestar conta. Porque quando nós chegamos do lado de cá, nós tivemos que prestar conta. E o negócio não foi muito adequado, não. Então corrija agora, enquanto vocês têm tempo. Faz enquanto vocês estão atravessando o deserto. Jesus fez isso durante o tempo todo que ele esteve aqui. Só que a discrepância evolutiva era tão grande que é como se a gente tivesse igual aquela figura que normalmente as pessoas fazem com aqueles macaquinhos, tampando o olho, o ouvido e a boca. A gente faz mais ou menos isso, às vezes, em relação ao que Jesus tentou nos ensinar. Tentou não, né? Que ele ensinou. Nós que não estamos querendo aprender, talvez. E aí, quando nós pensamos nessa ideia de que temos que cuidar do processo educativo dos nossos filhos, nós podemos ampliar um pouquinho mais esse processo aí. Eu posso pensar que todos nós aqui somos pais e mães e filhos em algum momento. Eu não preciso esperar viver num núcleo familiar como pai e filho do determinado espírito para tentar conviver e apaziguar a minha relação com ele. Eu posso já cuidar desse processo educativo antes mesmo disso. Para quando nós estivermos vestindo um corpo de carne, a gente possa, por exemplo, fundar uma casa espírita. A gente possa fazer um trabalho maior. E quem fala isso é Abigail para Paulo. O Paulo estava lá, ela falou assim, seja fiel no pouco, para quando for necessário você ser fiel no muito. E nós vemos isso o tempo inteiro com várias personalidades do Evangelho. Joana de Cusa queria abandonar tudo, ir atrás de Jesus. Ele volta e cuida dos seus primeiro. No momento oportuno, será lhe dado a oportunidade de testemunhar meu nome. E aí nos chama a atenção essa questão 625 do Livro dos Espíritos. Se estivermos fazendo um evangelho no lar, se estivermos fazendo um estudo numa casa espírita, lermos a questão 625 do Livro dos Espíritos, qual que é a questão 625 do Livro dos Espíritos? Alguém sabe? Não é a resposta, não, é a pergunta. Qual o modelo, né? Qual o espírito mais puro e perfeito que a gente deve seguir? E aí os espíritos respondem: Jesus. Como nós temos encarado essa questão e como que temos apresentado principalmente essas questões para as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes? Eu apresento Jesus como uma figura fria de uma palavra num pedaço de papel, aonde eu às vezes coloco esse pedaço de papel e acredito que eu simplesmente ler essa questão para uma criança vá fazer sentido para ela, ou eu de fato apresento a essa criança, a esse jovem, Jesus como um sol que transforma a minha vida. Jesus como um mestre que me ensina nos momentos difíceis e nos momentos bons. Jesus como um médico, aquele que quando está difícil, está doendo, eu peço socorro. Ou eu continuo uma pessoa ranzinza, reclamona, ignorando o que Jesus representa na nossa jornada. A forma como nós apresentamos Jesus para nossos filhos, nossos jovens, diz muito de como as pessoas continuam ignorando o governador espiritual do nosso planeta. Mas mais do que isso, lá no livro Pão Nosso, Emmanuel analisa a mensagem intitulada Miopia da Alma. Ele analisa os discípulos a caminho de Emaús. O que aconteceu? Né? Os discípulos, quando estavam caminhando para Emaús, caminharam com alguém, um viajante, e foram falando, né?
que Jesus tinha sido crucificado, que esperavam que ele assumisse o exército e deflagrasse uma revolução. Estavam preocupados, tristes, desesperados, porque eles acreditavam que com o Messias viria a época messiânica, conforme estavam nas Escrituras. A presença do Messias extirparia o mal da terra, extirparia a morte. Viveríamos num planeta regenerado. Jesus foi crucificado. Será que, de fato, ele era o Messias, conforme estavam nas Escrituras? E estavam lá, caminhando. E eles conversavam com aquele homem. Provavelmente a maioria de vocês, vocês já devem conhecer essa história. E quando parte o pão, o homem, eles percebem quem estava com eles. Será que nós precisamos de esperar momentos simbólicos como esse do partir do pão para visualizarmos que Jesus caminha conosco todos os dias? Será que nós já compreendemos que Jesus jamais nos abandona? Será que conseguimos sentir a presença de Jesus em todos os momentos? Conforme nos fala Emmanuel lá no livro Consolador, Jesus é o divino amigo da humanidade. Amigo não é aquela pessoa que você pode contar em todas as horas, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Não é assim que nós conhecemos a definição de amigo aqui na Terra? Aí olha só o que Emmanuel fala. Jesus é o divino amigo da humanidade. Chico falou que ele é o sol. Emmanuel vai para uma outra interpretação, mas que traz o quanto a presença de Jesus ela é constante. Saibamos compreender a sua afeição sublime. Saibamos compreender a afetividade e a efetividade dessa amizade de Jesus. Transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. E ele continua. Em outro trecho agora, ele fala: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Pode parecer que é uma imposição, né? Que Jesus está falando. Se você fizer o que eu estou te mandando, você é meu amigo. Olha o que é Emmanuel. O Emmanuel ele dá uma forcinha considerável para nós. Ele foi lá e interpretou esse trecho que está lá registrado em João. E esses amigos que existem no seio de todas as filosofias e crenças não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas acima de tudo porque se associam a ele em espírito e verdade, entendendo-lhes as lições e praticando-lhe os ensinos. Como que é quando a gente está lá na juventude, que a gente se sente meio excluído das coisas? O que a gente faz? Vocês lembram? Quando a gente era bem mais jovem? Você deve lembrar que você deve estar vendo isso agora, que você tem uma cara de jovem danada. Quando a gente é jovem, o que a gente faz? A gente procura a galera que tem a nossa mesma, nos dias de hoje, né? A nossa mesma vibe. A mesma energia, a mesma vibração. Não é isso que a gente faz? Nós queremos nos sentir ligados, pertencentes a um grupo. Isso é natural. Isso faz parte. Nós não vivemos regidos pela lei de sociedade? Se nós vamos procurando semelhantes, é por questão de sintonia, de afinidade. Não é? Só que nós podemos escolher as nossas amizades. Porque nós temos uma outra coisa muito importante que nos foi ensinado. Somos detentores do livre-arbítrio.
A partir do momento em que vamos amadurecendo, vamos fazendo as nossas escolhas cada vez mais conscientes. Será que Jesus cabe no meio dessa galera que anda conosco? E aí levamos para nós uma reflexão muito importante. Será que temos que viver com essa presença divina de Jesus somente em ambientes como esse? Como se tivéssemos duas vidas, né? Entramos aqui, somos todos irmãos, poxa, fechei alguém ali no trânsito, tá lá. Ele fala uma coisa, mas faz outra. Certa feita eu lembrei de um amigo nosso lá de Juiz de Fora. Ele estava se dirigindo para fazer um estudo numa casa. E ele estava concentrado, de repente, ele levou uma fechada no trânsito, xingou o rapaz, né? Foi impulsivo e xingou o rapaz. Aí ele foi, nossa, como que eu deixei fazer isso? Quando a dirigente acabou de fazer a prece, deu a palavra para ele, a hora que ele levantou para começar a falar, ele olhou na primeira fila. Lei de causa e efeito. Vocês acham que a espiritualidade não ia aproveitar daquele momento? Ele teve que mudar a palestra dele, falar sobre o perdão. Para durante a palestra ele pedir perdão para aquele irmão. E é nisso. Claro que ao sair dali, vocês vão me ver, e todos nós vamos cometer os mesmos erros 70 vezes, 7 vezes. Por isso que Jesus nos recomendou nos perdoarmos uns aos outros 70 vezes, 7 vezes. Para que nós possamos, através do exercício do perdão, ao trazermos de volta, por meio dos relacionamentos, termos condições de vivermos o Evangelho. E aí Emmanuel é mais profundo ainda. Olha o que ele nos traz. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Então, eu frequento o oásis que eu quiser. Eu posso frequentar um oásis que é comandado por Jesus, ou eu posso frequentar o oásis aí que talvez não é muito bacana, não. Se eu achar que aquelas pessoas, que aqueles irmãos trazem ali alguma coisa, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque, na verdade, o nosso grande desafio, e muitas das vezes, é nós sermos oásis para essas pessoas. Não é que eu tenho que deixar de conviver com todos, não. Jesus fez isso. Para a sociedade na época, nossa, era escandaloso. Jesus convivendo com mulheres de fama, adúlteros, pecadores, cobradores de impostos. Vamos ver por que Jesus fazia isso. Porque se ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo... Estava lá nas Escrituras, ele repete, né? Mas ele traz, amar ao próximo como a si mesmo e fazer pelos outros aquilo que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Ele mostra na prática o que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Eu fazer por você aquilo que eu gostaria que você fizesse por mim. É eu ser oásis na sua vida, se no momento em que eu precisar, que você também seja na minha. Isso é fácil? O que vocês acham? Ninguém está respondendo, eu estou achando que é. Já regeneramos o nosso planeta. Vivemos num mundo ditoso já. Por que não é fácil? Por que não é fácil? Nós agimos como uns com os outros, então, se não é fácil? Somos egoístas. Somos ainda egoístas, tanto que Emmanuel coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o egoísmo é a chaga da humanidade. E volta e está lá no Livro dos Espíritos também, que dos vícios, o pior de todos é o egoísmo. E uma das formas de nós vencermos o egoísmo
Qual que é? O que vocês acham? Está lá no livro dos Espíritos. Primeira coisa que nós precisamos de fazer, reconhecer que somos espíritos. A nossa vida espiritual, ela tem que, de alguma forma, não sobrepor, mas ela precisa de estar em evidência em relação à nossa vida material. Porque senão a gente fica vivendo as nossas experiências como se a gente às vezes até fala, o meu espírito. Como se nós fôssemos seres materiais e que em algum momento ali eu vou ali no plano espiritual, vou lá em nosso lar, né? Vivo uma experiência lá e volto para cá. Meu lugar é aqui. Será que é isso? A forma como nós temos de vencer é isso aqui. Uma das formas que eu tenho de vencer é praticar esse amor ao próximo, fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse por mim, exercendo a... Começa com C. Caridade. O que é caridade, conforme está lá no Livro dos Espíritos, conforme Jesus demonstrou para nós? Alguém lembra? Ele, porém, livra para todos, as imperfeições que tentam nos outros. Está na porta da língua, né? O que é benevolência para com todos? Fazer o bem para todos. Por que nós temos que fazer o bem para todo mundo? E às vezes, mesmo que não estejam pessoas que não gostam da gente, mas a gente não pode ser igual, tem que amar as pessoas igual. Eu não quero que o meu irmão faça o bem para mim. Então é matemática. É racionalidade mesmo. Se eu quero que ele faça o bem para mim, então eu tenho que fazer o bem para ele também. Aí eu começo, peraí, eu acho que ela não é tão difícil assim não, porque ela deu um sorriso para mim, me deu um abraço. Eu começo a enxergar outras coisas. Aí ela faz alguma coisa que no momento anterior eu julgaria. Falar, hoje talvez ela não está num dia legal. Eu começo a ter um pouco de indulgência com a imperfeição alheia. Quando eu começo a ter indulgência com o meu irmão, eu falo, peraí, eu cometo tanta falha ainda, né? Por isso nós temos que perdoar 70 vezes 7 vezes. E aí nós vamos conseguindo exercitar esse processo. Lá no livro Consolador também, lá na questão 351, então, para nós vencermos o egoísmo que a nossa irmã falou, eu só consigo vencer esse egoísmo pegando essa resposta aqui com uma outra também que está no Livro dos Espíritos. Primeiro nós vamos para essa. Jesus nos recomendou. Sabe a vigilância, a oração que Jesus estava falando conosco? Ele estava falando para que nós façamos isso porque é uma forma de nós demonstrarmos o amor a nós mesmos. Porque a partir do momento em que eu sou vigilante e eu utilizo o recurso da oração, eu tenho condições de começar a avaliar se eu estou no ponto A e como eu faço para chegar no ponto B. Quais são as estratégias, quais são os elementos que eu preciso adquirir para conseguir passar por um processo de movimento? Se o meu irmão apresenta para mim determinadas dificuldades, ele está espelhando aquilo que eu preciso trabalhar em mim. E isso através da vigilância e da oração, conforme nos fala Emmanuel. Somado que fala no Santo Agostinho, lá na 919, eu estou fazendo o processo de autoconhecimento. E aí ele dá uma dica, mas o que é esse negócio aí de autoconhecimento? Né? Kardec não fica satisfeito não. Mas como é que é isso aí na prática? Ele fala o seguinte, Santo Agostinho, todos os dias, no final do dia, eu passava em revista todas as minhas atitudes. E eu analisava se alguém tinha alguma coisa para reclamar de mim, se era necessário corrigir. Ele está mostrando na prática como que nós podemos nos conhecer. Se eu começo a fazer isso durante o dia, se eu não esperar chegar à noite, não, eu estou sendo vigilante. E quando eu vejo que está apertando o calo, eu utilizo o recurso da oração, igual a senhora falou,
O que será que vai aproximar de mim? Quem que aproxima de nós? Os nossos benfeitores. Porque conforme nos falam os espíritos, existe um grupamento de espíritos que querem o nosso bem. Quando nós começamos a estudar, às vezes, ficamos tão vinculados à questão processos obsessivos, nós nos esquecemos que sim, existem espíritos que querem nos desviar, mas existe um grupamento maior ainda que quer nos levar para o caminho do bem. E quem que comanda essa galera toda aí? Tem como dar errado? Não. Tem como dar errado? Se nós começamos a consertar esse processo, lá na minha casa o negócio está melhorando. Eu estou achando até solução para as dívidas que a gente tinha. Meu filho não está adoecendo mais. Eu estou ficando mais calmo. Está desaparecendo. Ao invés de reclamar, eu vou começando a fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus não trouxe complicações. Porque olha só o que Jesus faz, né? Na verdade, Emmanuel nos fala. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. É eu perceber que nele, todos têm a presença de Deus. Quando Jesus fala assim, ama ao próximo como a si mesmo, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, os Espíritos dão uma forcinha, você tem que amar até seu inimigo. Sabe aquela outra face? Batendo uma face, oferece a outra? É o perdão. Eu começo a sublimar as minhas relações através do exercício do perdão. E como que eu exercito o perdão, se não buscando enxergar Deus em todas as pessoas? Em todos os seres da criação. Nós podemos simplificar as nossas relações. Nós podemos nos amar de forma simples, tranquila, para que assim a gente consiga compreender. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Eu não posso ficar medindo meu irmão com a minha régua. Eu preciso sim enxergar claridade, luz e divindade em todos os seres que estão à minha volta. Até no criminoso que está cometendo a situação mais atroz, por mais que seja difícil, Jesus comprovou, através da prática, de que era possível enxergar a divindade até nesse irmão. Começa por eu não julgar aquela pessoa. A consciência dela vai cobrar dela. Conforme nos falam os espíritos. Nós nos falamos de universalidade dos espíritos, do método utilizado por Kardec, que as mensagens vinham recorrentes e aqueles que cometeram os erros davam testemunho. Eu fiz na Terra, cheguei aqui só encontrei dificuldade. Então não preciso de ficar dando conta de vigiar a vida do meu irmão, não. Nem na rede social, nem no Instagram, nem correr na tela aí, não. A gente precisa ficar vigiando a vida de ninguém. Nós temos que dar conta de visualizar, de vislumbrar, de entender o ponto que nós somos e para onde que nós queremos caminhar. Para que assim a gente consiga viver
Viverá o homem onde situa o seu coração, diz-nos o Evangelho. E podemos acrescentar, sem trair o ensinamento do Senhor, que onde colocarmos o pensamento, força viva do nosso coração, aí se manifestará como é justo a forma de nossa vida. Se colocarmos o coração, se colocarmos o sentimento. Por isso que Emmanuel fala no Consolador, que para o nosso processo evolutivo ele ser equilibrado, é necessário evoluirmos com as duas asas. A do conhecimento e qual que é a outra? E a outra? Do amor, da sabedoria e da moral. Os nossos sentimentos, nós temos que sublimar os nossos sentimentos, porque senão eu não vou conseguir associar a teoria com a prática. Se eu não equilibrar, eu não vou conseguir amar o meu inimigo. Não vai fazer sentido. E como é que a gente faz isso? Então, se tem lá alguém nos desafiando dentro de casa, vamos agradecer a oportunidade de estarmos caminhando. É a oportunidade que nós imploramos para viver. Mais uma vez eu vou recorrer aos espíritos, não sou eu que estou falando, eles que falaram isso lá. Planejamento reencarnatório. Missionários da Luz, reencarnação de Segismundo. Era o momento ali que tinha a oportunidade de se relacionarem, trazer à tona, trazer de volta tudo aquilo que havia sido feito de forma equivocada, baseado pelo egoísmo. Era necessário ser indulgente, benevolente e perdoar, para que assim, através da caridade, eu faça pelo meu irmão aquilo que eu gostaria que o meu irmão fizesse por mim. Falando assim, parece que é simples, mas é. Jesus comprovou para nós que é simples. Necessário, que exige de nós dedicação, vigilância e oração, porque nós não estamos sozinhos. Quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo? Buscando os melhores sentimentos para nos inspirar. O Emmanuel fala desse esquema assim. Como que eu consigo educar os meus sentimentos? Atraindo sentimentos que possam me inspirar de forma evoluída, de forma que me traga benefícios. Consequentemente, os meus pensamentos serão plasmados, como nos fala André Luiz quando visita a Terra, que ele vê uma massa cinzenta e o mentor espiritual fala, vibrações, pensamentos emanados pelos nossos irmãos ainda invigilantes. Então posso plasmar, baseado em sentimentos cada vez mais elevados. E aí como que a gente faz isso? Como que eu consigo atrair sentimentos mais elevados para inspirar pensamentos mais elevados? Consequentemente, a palavra será também mais equilibrada, evangelizada, será sol na vida das pessoas e, consequentemente, os atos meus estarão o discurso associado com a prática, a teoria associado com a prática. Vocês lembram que nós demos o exemplo? O rumo da prosa começou a ficar estranho? O que Jesus fez? Ele mostrou. Nós temos mais de 400 livros psicografados somente pelo Chico. Vamos pegar, olha ali aquela estante ali, ó. Tá vendo? Aqui ó, tem recurso. Como é que eu me inspiro? Nos momentos de turbulência e de dificuldade, eu trago para próximo aquilo que vai me inspirar em coisas elevadas. Eu me preparo, eu vigio aquilo que eu quero que me inspire. Porque aí quando eu fizer oração, as coisas vão fluir naturalmente.
Por isso que é simples. E nós temos que fazer, então. Partindo e concluindo na importância da relação consigo mesmo, é necessário pensarmos as nossas relações afetivas, em toda extensão, começando pelas nossas relações familiares, estendendo para os demais âmbitos sociais. A partir do momento em que eu entendo esse processo e eu começo a vigiar a minha relação comigo mesmo, começo a purificar, eu começo a ver Deus em mim mesmo, eu começo então a enxergar Deus no meu núcleo familiar. Se eu começo então a purificar as minhas relações dentro da minha casa, consequentemente eu vou purificar as minhas relações fora dela. E o que nos explicam os espíritos na distinção de parentela corporal e espiritual. E eles nos falam o seguinte, para a gente já caminhando para o final, a criatura na Terra, segundo o princípio de responsabilidade, todas as vezes que ela se transvia, ela tem que fazer a correção do rumo. Isso muito baseado nas nossas relações ainda por vivermos. Também num planeta de provas e expiações, as nossas relações ainda são provacionais e expiatórias. Consequentemente da nossa invigilância, baseada na transitoriedade que nós nos estabelecemos nos nossos processos para que façamos as correções necessárias. Então, a parentela corporal que momentaneamente me traz dificuldades, às vezes desafios, cabe a mim transformar essa parentela numa parentela espiritual. Sublimando as relações e fazendo conforme Paulo nos fala. A renovação pelo sentimento à luz do Evangelho traz o quê? Que eu passe a me renovar, na verdade, baseado no modelo do Cristo. Pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto na realização da tarefa que o Cristo nos reservou. Olha aqui que interessante. Jesus reservou uma tarefa para cada um de nós, que é começar a me vislumbrar, a me entender, a compreender de que eu posso trabalhar pelo processo da cocriação, conforme está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Quando o Espírito começar a tomar parte do seu processo de cocriação, ele vai começar então a perceber de que ele pode sublimar os seus processos. E são os passos que nós vamos dando agora para buscarmos o nosso processo de purificação. E aí eu purifico os sentimentos dentro do meu núcleo familiar. Consequentemente, então, eu vou considerar que toda antipatia aparentemente mais justa deve morrer para dar lugar à simpatia, que edifica o coração através do trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Porque olha só que interessante, prometo que são os dois últimos. Se te propões a colaborar no levantamento do bem de todos, não desistas de agir e servir. Momentos sobrevirão em que teu campo de atividade parecerá coberto de sombra e sentirás talvez o coração dominado de lágrimas. Ainda assim, não te marginalizes, não fique à margem. Chora, mas prossegue lutando. E trabalhando pelo bem comum. Se tropeças, reajusta-te, levanta. Se cais, levanta e continua, em serviço. Se desenganos te requisitam, torna ao replantio de esperanças maiores e segue adiante, amando e auxiliando no melhor a fazer. Por quê? Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Vocês lembram que nós falamos da Joana de Cusa? Joana de Cusa queria largar tudo para seguir Jesus. Ele fala, volta e cuida dos seus. Está lá no livro Boa Nova, do irmão X, Humberto de Campos. Ele narra a história de Joana de Cusa. Ele conta que ela volta e vive momentos difíceis.
Seu marido era um político, as dificuldades das relações sociais fazem com que o seu marido perca o prestígio, comece a perder dinheiro e se vê entristecido, doente e desencarna. Ela, então, tem que trabalhar como empregada doméstica das suas amigas, algo que era impensado para uma dama da sociedade. Mas ela havia aprendido com Jesus aquele processo. Então ela serve porque era necessário cuidar do filho que lhe fora confiado. O processo de educação dos nossos filhos, conforme Jesus havia orientado que seria necessário na sua jornada. Momento em que se vê nas catacumbas, lembrando do Evangelho de Jesus, resgatando as experiências, ouvindo as palavras doces que saía da boca daquele que era o médico das almas, o mestre dos mestres. Joana se vê presa junto com seu filho. Está nos circos de Roma, pronta a ser queimada viva. E ainda no instante lhe é dada a oportunidade de abjurar o seu mestre. O verdugo lhe fala: abjura do teu mestre que você será liberta. O filho, ainda inconsequente, imaturo, fala: abjura, mamãe, abjura. Ela fala: cala-te, porque não sabes o que fala. Ela lembra dos momentos desde que havia conhecido aquele que era o mestre dos mestres, o amigo de todas as horas, o oásis que consola e conforta nas travessias mais duras. E quando se depara mais uma vez com seu verdugo, e ele lhe fala: cadê aquele carpinteiro que te ensinou a morrer calada? Ela: não me ensinou somente a morrer calada, mas também a te amar. Ali estava a oportunidade de Joana viver o amor conforme havia sido ensinado por Jesus, porque ela tinha consolidado o processo no seu coração, de ser oásis até mesmo para o seu verdugo, porque de alguma forma ele estava tendo contato do que é o amor cristão, o amor que nós podemos viver uns pelos outros. Muita paz a todos, gratidão, perdão pelo tempo adiantado da hora.